Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando as cartas de Paulo e aqui nós estamos estudando a primeira carta dele aos Tessalonicenses. E eu vou pedir aqui para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando o estudo de hoje. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amado Deus e meu Pai, aqui diante da Tua presença, nessa manhã, nesse domingo, para aprendermos mais uma vez, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o ensinamento a qual o Senhor instruiu o apóstolo Paulo, Deus, para fazer toda a Tua obra, Pai, ganhando vidas, levando o Teu evangelho, a Tua palavra. E até os dias de hoje, Senhor, nós temos, ó Pai, visto, Senhor, os ensinamentos ao qual, Pai, Paulo deixou, Pai, que suportou tudo, sofreu angústia, perseguições, aflições por amor a Ti. Então, Pai, nos ajude, Deus, a suportarmos, ó Pai, a suportarmos aflições, a suportarmos, Senhor, afrontas por amor a Ti, Deus, começando dentro da nossa casa, da nossa família, parentela, para ganharmos, ó Pai, os nossos familiares, aqueles que ainda não se renderam, para ganharmos para Ti, ó Deus. Nos ajude a sermos testemunho com as nossas atitudes, com a nossa vida, Pai, uma vida de intimidade, uma vida de renúncia, Senhor. Nos ajude, ó Pai, porque só o Senhor, Pai, tem todo o poder de nos capacitar, ó Pai, para falar aquilo que vivemos, não falar e não viver. Nos ajuda, Pai. Abençoa, Senhor, grandemente o irmão Marcelinho, o irmão Edgar, que estão sempre nos domingos aqui, pronto, Pai. Eles param tudo, Pai, os seus afazeres, para vir ensinar a Tua palavra para nós. Abençoa o pastor Vani, pastor Vanderlei, pastora Débora, que tem cuidado do Teu rebanho, Deus. Abençoa cada irmã, cada irmão que está aqui, Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que precisamos nessa manhã. E para que a Tua palavra fique, Pai, gravada no nosso coração, na nossa mente, e a gente no tempo que precisar, ó Pai, em todo o tempo, mas tem dias, ó Pai, que precisamos muito mais, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Tem dias que as batalhas é grande, mas o Senhor deixou na palavra que nós temos, ó Pai, que Te obedecer. Deus, obrigada por essa oportunidade, ó Pai. Fala, Espírito Santo, tens liberdade aqui é a Tua igreja, os Teus servos que estão aqui, e enquanto estamos na Tua presença, Pai, vai alcançando todos da nossa casa e vai fazendo, Pai, a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai, nós só temos que agradecer por mais uma oportunidade de, nessa manhã, estar aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e a Tua palavra que ela não volta vazia. A Tua palavra vai se cumprir no tempo certo, como a pastora já começou também falando, que há o tempo determinado para todas as coisas, Pai. E esse domingo o Senhor nos parou para ouvir a Tua palavra. Amém. Amém. Amém, amém, obrigado, irmã. Amém. O pastor Vanderlei não está aqui agora, porque ele deve estar no trânsito, que ele vai ter um compromisso aí, talvez ele entre, mas se der, ele entra. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Nós estamos aqui na parte 6, né? Aqui na nossa Bíblia, né, a carta de Paulo, a primeira carta dele aos Tessalonicenses, é a 8ª aqui na nossa Bíblia, mas sabemos, né, que aqui é meramente uma ordem de tamanho de carta, não é uma ordem cronológica. Na verdade, essa carta foi a segunda que ele escreveu, a gente vai ver, né? E aí, dentro do nosso contexto, né, a gente já passou por tudo aqui, a gente está na fase da leitura. Então, o autor, né, que a gente fala aqui é Paulo. Quem falaria uma coisa de Paulo? Todo domingo alguém está falando aí, muito bom. Quem quer falar uma coisa de Paulo? Qualquer característica. Ele viajou para pregar o evangelho, né? Foi preso. O que mais? Viajou quantas vezes? As 3 vezes. Isso. 3 viagens. Foi preso, né? Foi para Roma. Isso. Então, depois dessas 3 viagens, ele foi preso lá em Jerusalém e foi para Roma preso. Muito bem. Isso.
É isso aí, sempre é bom a gente estar recordando, E ele porque sempre se preocupava de estar tá orando, né, pelo que ele estava ensinando, fazendo a obra, ele orava, né? Aqui fala sim, que inclusive, Paulo é, ele tinha esse hábito de orar, né? uhum. Inclusive, aqui nessa carta, ele começa orando, depois ele vai orar de novo, irmã, a gente vai ver isso, né? É, E a gente aqui vê no como 3, ele nos orienta para oração de Paulo orar. ele ora aqui. É Uhum. verdade. E a pastora Débora colocou aqui que de perseguidor ele passou a apóstolo. Então, e isso é muito importante a gente entender, porque mesmo nessa carta, hoje a gente deve falar nisso, né? Ele era um judeu que perseguia os cristãos. E ele foi transformado, né? E a gente vai falar um pouco disso. Então, é muito importante essa colocação também. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, sempre eu falo, leiam o livro de Atos. Atos, né, dos apóstolos, ele mostra toda a vida de Paulo, mostra a formação da igreja, todo o caminho, todas essas 3 viagens missionárias que a irmã Rosângela falou que ele fez, estão descritas aqui, né, no livro de Atos. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui no livro de Atos foi a transformação de Paulo, está no capítulo 9. Então, quem lê o capítulo 9 vai ver a transformação de Paulo. Quando o Paulo vai começar as viagens dele, a primeira viagem, a gente vai ver lá no capítulo 13 de Atos. Foi ele e Barnabé que fizeram a primeira viagem. Aí a gente vai vendo as viagens de Paulo, né? Até chegar lá na segunda viagem de Paulo, que vai lá no capítulo 16. Já no final do capítulo 15 e 16, a gente vê a segunda viagem de Paulo. A gente vai vendo aqui. E quando ele começou a segunda viagem de Paulo, ele já não começou com Barnabé, lembra? Ele começou com Silas, né? E também levou junto Timóteo. E nessa segunda viagem é que Paulo visitou. Ele começou lá na Europa, lá no, vamos dizer, na Macedônia, né? No Ocidente, ele começou ali em Filipos, e depois já foi para Tessalônica, então, que é o foco do nosso estudo. Então, na segunda viagem, quando Paulo chegou lá em Tessalônica, está no capítulo 17 de Atos. Tá bom? Então, a gente já leu aqui, né? Não vamos ler de novo, mas eu sugiro que os irmãos dêem uma recapitulada, porque lá no capítulo 17 mostra quando ele passou e fundou a igreja, lá em Tessalônica. E depois ele foi descendo, né? Foi lá para Corinto, lá embaixo, a gente vai ver no mapinha. Por isso eu gosto de mostrar o mapinha aqui, né? Tá vendo aqui, ó, o mapinha? Sempre eu mostro, né? Tá vendo essa seta amarela? Tá aqui, ó, Tessalônica. Tá vendo? Perto de Filipos, né? Na segunda viagem, ó, Paulo veio e passou aqui, ó. Tá vendo? Ele fundou a igreja, depois foi indo, foi descendo aqui para a Grécia, aqui, ó, Corinto, aqui embaixo, ó. E quando ele estava em Corinto, é que ele escreveu esta carta que estamos estudando para os Tessalonicenses. Tá vendo? Ele passou lá, fundou a igreja na segunda viagem missionária, e ainda na segunda viagem missionária, quando ele estava em Corinto, ele escreveu essa carta. Então a gente vê nesse mapa onde tem a lista, né, enfatizando, são 13 cartas de Paulo, né, que tem na Bíblia, são 13. Aqui está na ordem cronológica, nesse mapa que eu sempre deixo aqui. A gente vê aqui a segunda carta dele, ó. Tá vendo? Essa que a gente está estudando, ó. 1 Tessalonicenses, ele estava em Corinto durante a segunda viagem missionária dele. Aqui, ó, Tessalônica aqui, ó, tá vendo? Tessalônica tá aqui, ó. Muito bem. A gente já mostrou a data também, no ano 51 da era cristã. E a gente também falou de Tessalônica, né? Quando ele passou lá, né? Então, ele fundou a igreja, e olha o detalhe importante, né? A gente já passou por isso, ó. Lá em Atos, no capítulo 17, é que tem essa descrição aí, como que aconteceu lá. Ele teve lá uma breve permanência, foram 3 semanas, né? Ensinando lá na sinagoga, né? E ele teve, assim, uma conversão ali muito grande, sabe?
tanto entre judeus quanto gentios, né? Então, foi uma igreja vibrante que foi instaurada lá, né, durante a passagem dele. E essa Tessalônica, né, a gente viu isso também, que era uma Império Romano, né? Era uma cidade do Império Romano, né? Era muito importante essa cidade. E também sofria, né, culturalmente, influência grega, romana, da cultura oriental, né? Então, realmente era uma cidade muito cheia de mistura de culturas e também parte de religiosa, muito cheia de deuses, rituais, crenças, muito diversificada, né? Isso também a gente viu. E aí, a gente viu, lá tinha uma sinagoga, né, dos judeus, que foi nessa sinagoga que Paulo fez aquelas pregações, né? E aqui também, é só um detalhe, gente, sinagoga, às vezes a gente fala assim, a sinagoga, mas a sinagoga já não era igreja? Então já tinha igreja lá. Paulo fundou uma igreja, mas já tinha, ele chegou lá, já tinha igreja. Só, às vezes a gente pode ficar meio, na hora que está lendo, né? São coisas diferentes, né? O que é a sinagoga? A sinagoga era onde os judeus se reuniam, né? Então eles tinham lá. Então, quando a gente fala dos judeus, a gente está falando antes de Cristo, né? Como é que era a vida do povo de Deus? Os judeus, o povo de Deus, tinha sinagogas lá, né? Então, dos judeus. Então, quando a gente fala que Paulo está fundando a igreja, é a igreja de Cristo, né? O cristianismo está sendo fundado a partir daí, né? Então, Paulo também está falando, agora não existe mais judeus e gentios. Agora Cristo veio e todo mundo vai ser cristão. Então, quando você aceita o Cristo, você é cristão, né? Então, você não precisa mais continuar naqueles rituais ou naquele grupo ou naquele grupo judeu lá. Você não precisa mais continuar com aqueles rituais, porque agora o Cordeiro definitivo, que é Cristo, foi morto para nos libertar e nos dar a vida eterna. Então, a partir de agora, né, qualquer um, seja judeu, seja gentil, seja de que raça for, não importa. Quem aceitar Jesus vai ser cristão, né? Só para a gente não confundir aqui igreja com sinagoga, tá? Bom, e aí, né, e nessa época, né, esse ensinamento, o evangelho, ele tinha muitas barreiras, né, para você colocar isso lá dentro de uma cultura desse contexto. Bom, e apesar disso, né, dentro desse contexto, Paulo foi lá, implantou o cristianismo, né, e aí, através das pregações dele na sinagoga, né, e também lá na região, muitas pessoas foram convertidas, né, e eles, apesar de estarem sofrendo oposições daquele ambiente, né, eles foram perseverantes. Então, eles foram firmes, e isso daí é uma coisa que Paulo, nessa carta, ele está exaltando, falando, poxa, ele está meio que falando assim, parabéns, pessoal, vocês estão firmes aí na palavra certa, na palavra correta, isso é importante. Então, é assim que a gente viu, né, o contexto religioso que Paulo encontrou quando ele estava lá, né, implantando a igreja lá em Tessalônica. E os temas, né, que a gente já falou também, na carta que a gente está lendo, nós estamos no capítulo 2. Né, a gente está vendo esses 3 principais temas, né, que é a esperança da vinda de Cristo, né, Cristo vai voltar e vai nos levar para a eternidade, e aí isso está colocado na carta, o pessoal lá de Tessalônica, eles são firmes na fé. E outra coisa que Paulo elogia muito aqui é essa perseverança que eles têm e a fé deles, mesmo em meio a essa perseguição, né? Meio à opressão, às tribulações que eles sofriam, né? E também, uma outra coisa importante que Paulo
prega aqui é sobre a santidade, sobre a gente andar em santidade, sobre a gente ter pureza sexual, ter uma vida correta, porque aquela vida que estava tendo lá, aquela mistura de rituais, de várias crenças, era muito, muito ruim. E aí, Paulo também está ensinando essa necessidade de uma vida em santidade. E aí, quando a gente começou a leitura, a gente está lendo aqui o capítulo 2. No capítulo 1, Paulo está o quê? Orando. Como a irmã Helena disse aqui no começo, né? A gente sempre vê Paulo orando, Paulo sempre fala em oração. E a gente sempre vê pelo que Paulo ora, né? A gente vê ele orando, mas pelo que ele ora, né? Então, a gente percebe isso. Então, ele falou isso aqui no capítulo 1. O que ele está orando? Ele está agradecendo a Deus. E ele fala que ele ora sem cessar. Sempre ele menciona isso, né? Sem cessar. Porque é uma coisa constante. A nossa vida de oração, ela tem que ser constante. Não é assim, uma vez eu orei aqui já para os nossos governantes da nossa cidade. Eu já orei pelos nossos governantes do estado, tudo. Então, já orei por eles. Mas não é já orei. Eu sempre oro. Né? Paulo, ele ensina isso para a gente. A gente tem que estar em constante oração. E aqui Paulo está agradecendo pelo quê? Pelo que aconteceu lá. Pelo jeito, como está a fé deles. Como está a firmeza e a esperança. Então, ele fala, poxa, vocês entenderam que vocês foram escolhidos e vocês, né, têm firmeza na fé, têm convicção. Então, e vocês também, outra coisa que ele agradece, vocês estão imitando a nós e ao Senhor. A nós que eu falo porque eles imitam um jeito certo de levar o evangelho. Imitar o Senhor, porque são as atitudes, fazer o que Jesus nos ensinou. Então, eles imitam o jeito certo de levar o evangelho e a crença verdadeira no Senhor. E essa alegria no Espírito Santo que eles têm, Paulo está agradecendo. E está agradecendo tanto que ele fala, vocês são modelo para a região. Então, modelo para a região. A forma como que você divulga a vossa fé. Vocês estão de parabéns, vamos chamar assim. Né? Então, no capítulo 1, Paulo ora agradecendo por isso. E aqui no capítulo 2, importante a gente dizer, o que tem no capítulo 2? Tem 2 módulos. O primeiro módulo a gente viu domingo passado. Como que Paulo procede? Qual que é o proceder? Qual que é o jeito que Paulo e o Silas, o Timóteo, o pessoal que está com ele, como que eles estão tratando as pessoas? Como que eles estão levando o evangelho para as pessoas? Então, Paulo fala aqui, e a gente já estudou, a forma com que eles estão procedendo para levar o evangelho. Isso é ensinamento para a gente, que é assim que a gente vai aprendendo como levar corretamente o evangelho para as pessoas. E o segundo bloco, ele vai mostrar como está sendo o proceder dos fiéis. Como é que os tessalonicenses estão agindo diante dessas tribulações. Então, nesse primeiro bloco, Paulo fala como que nós estamos fazendo para levar o evangelho. No segundo bloco, ele fala, e vocês estão procedendo dessa forma, que é o que a gente vai ver hoje. Tá bom? Bom, só que no domingo passado, aqui no versículo 12, a gente ficou de dar uma finalizada no versículo 12, para encerrar esse bloco e começar o próximo bloco, certo? Então, eu vou ler o versículo 12 aqui, só para a gente fechar esse assunto do primeiro bloco, de como era o proceder de Paulo e os amigos dele para com os tessalonicenses. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler aqui o versículo 12 e a gente finalizar esse bloco? Eu quero falar rapidinho, que na reunião que a gente estava com a minha família, e a minha irmã falou assim, tem pessoas que querem fazer milagre, mas não faz não, porque só quem faz milagre é Deus. Aí eu lembrei que eu tinha lido em Atos, né, de Paulo, que até os lenços e os aventais de Paulo curava, porque Deus usava Paulo. Aí eu fui na Bíblia e mandei ela ver a Bíblia dela e mostrei para ela. Eu falei, Deus usava Paulo, e Deus continua usando os seus servos hoje.
As pessoas fazem milagre, mas através de Deus. Não é as pessoas, é através de Deus. A gente lê a Bíblia, porque na hora que precisar, a gente vai lá e fala, né, para a pessoa a verdade. Aí ela entendeu. Amém. Muito bem, irmã. Inclusive, hoje no nosso bloco que a gente vai ler aqui, Paulo ele enfatiza isso, inclusive, né? Da forma como que está levando, ele enfatiza que o poder é de Deus operando através da gente. Então ele deixa muito claro que nunca a glória é do homem, porque quem opera através dos homens é o poder de Deus, né? Muito bem. Bom, então aqui no versículo, nesse capítulo 2, né, que Paulo ele já falou assim, como que eles procedem para levar o evangelho, né? Então ele falou, a gente foi maltratado, a gente foi ultrajado para a gente levar o evangelho, né? Mas mesmo assim a gente está levando. Ele falou também que o proceder deles não é de engano, não é de impureza, né? A gente comentou isso. Não é de dolo, não é de mentira, né? E também não é para agradar homens. Ele falou aqui, né? O nosso proceder vem de Deus. Tá lá no versículo 4, ele fala, é provado por Deus. Ele confiou para a gente estar levando isso. Então, a nossa linguagem não vai ser de bajulação, não vai ser de ganância. E aí, no versículo 6, aqui ele falou, né? Que não, a gente nunca vai andar buscando glória de homens, nem de vós, né? Por quê? Porque tudo vem de Deus. E aí Paulo também falou assim, como é que a gente está levando o evangelho para vocês? Como é que a gente levou? Como pai cuida de filho. A gente foi, né, levar como pai cuida de filho. Nós cuidamos de vocês como pai cuida de filho. Né? Então, ele está falando, o nosso proceder é com amor, é com um jeito certo de falar, enfim. Então, Paulo, nesse bloco, ele ensinou a gente como levar, né, para os outros. E aí, no versículo 12, já eu passo a palavra aqui para algumas pessoas que estão levantando a mão, e aqui no versículo 2, Paulo fala assim, fechando a maneira deles levarem o evangelho. Ele fala assim, ó, exortamos, consolamos e admoestamos. Né? Então, olha um ensinamento importante para a igreja na hora de tratar os fiéis. Né? Ele fala, exortamos, consolamos e admoestamos. Qual que é a diferença entre exortar e admoestar? Né? A gente sempre escuta isso, a gente sempre vê essas duas palavras na Bíblia, é importante a gente conversar aqui. Então, exortação é, vamos lá, é motivação. Vamos lá, gente, né, esse é o caminho, vamos lá, Deus está no nosso lado, Ele nos protege e tal. Admoestação, né, para ficar mais fácil, admoestação, advertir. Mas também precisamos falar, ó, por aqui não é bom, por aqui não é. Se você fizer isso aqui, está errado, não está condizente com a palavra. Então, a gente não só tem que incentivar, né, as pessoas, né, através da exortação, mas também temos que falar, advertir dos caminhos errados para que as pessoas não entrem no caminho errado. E a gente precisa saber fazer isso, né? Por isso o pastor Vanderlei sempre fala, temos que fazer sempre com amor, né? Como o pai faz ao filho. E aqui ele fala também consolamos. Então, Paulo também fala de consolar. As pessoas têm problemas, então precisamos muitas vezes, fases ruins, a gente consola as pessoas. Então, essas três coisas a igreja tem que fazer. A igreja tem que consolar em momentos difíceis. A igreja tem que exortar, né? Incentivar. Vamos que o caminho está certo. O Senhor está conosco. Ele é nosso escudo. Ele é nossa força. Né? Nós temos isso. Né? Olha a alegria no Senhor. Nós temos que... Né? E também temos que falar, ó, isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso daqui... Olha, se você andar desse jeito, irmão, você pode causar um problema ali. A sua forma de agir é testemunho para as outras pessoas. Putz, é mesmo. Então, quando você for falar, cuidado, né? Não trate seu filho dessa forma, né? Não trate seu irmão daquela forma, né? Isso também é uma demonstração, mas é para quê? Para quê? Na sequência ele fala, para viverdes por modo digno de Deus.
Então, para a gente viver por modo digno de Deus. Então, quando a gente vai levar o evangelho, quando a gente vai tratar as pessoas, os fiéis, a gente tem que ter essas três formas no nosso entendimento: a exortação, a consolação e a administração. Mas para que isso? Sempre o foco para viver de modo digno de Deus. Então, quando a gente estiver corrigindo alguém ou falando, ó, o caminho é esse, aquilo ali está errado segundo o que Deus tem para nós, segundo o ensinamento de Jesus, não segundo o que eu acho, né? Eu acho melhor você ir por aqui, não por ali, o que eu acho. Não, então Paulo está falando, quando a gente estiver abordando as pessoas, seja para exortar, seja para consolar, seja para demonstrar, seja sempre focado no modo digno de Deus. Amém? Então, agora tem aqui algumas pessoas que levantaram a mão, vou chamar aqui na sequência. Bom, a irmã Rosângela tinha levantado a mão, depois a irmã Helena. A irmã Rosângela ainda quer falar ou não? Não. Tá, então eu vou passar para a irmã Helena e depois para o Edgar. Tá bom, é o seguinte, irmã, é que o que eu estava falando, é sobre o que a Francisca falou. Que muitas vezes as pessoas, elas relutam em acreditar nos milagres que acontecem nas igrejas por causa do misticismo, por causa do mau caráter de certas pessoas, né? Que brincam com isso, que fala que se jogar a roupa dele numa pessoa, a pessoa sai endemoniada, sai dos demônios, se eu jogar o paletó em cima da pessoa, a pessoa sai endemoniada. Se eu jogar a roupa que eu sofri um atentado de morte, e aí guardou aquela peça de sangue para passar nas pessoas. Então, é isso que eu creio que a pessoa perguntou, falou para a incredulidade da parente dela, foi através das mentiras que a gente ouve, que a gente vê. Eu estava comentando certo. isso com a Mas, Cíntia. Irmã, essas mentiras... Estava conversando com a Cíntia ontem sobre isso. Então, talvez seja isso que as pessoas não ficam crendo nos milagres, você entende? Entendeu? Porque tem pessoas que muda, né? Muda o contexto das coisas. Eles acham que é eles que estão fazendo. E não é. Quem faz é Deus. A gente é usado, um vaso usado por Deus. Mas quem faz é Deus, não é verdade? Então, a gente tem que saber disso. Então, por que tem muitas pessoas que nem a parente dela indagou isso daí? Pessoas falam que cura, que aleijado anda, que isso aqui fica, o cego enxerga. E não é verdade. Tem coisas que não é verdade. A gente sabe disso. Né? Até não assisto mais essas coisas, sabe? Então, é isso daí, que as pessoas ficam incrédulas com o evangelho. Entendeu? É isso aí. Então, entendeu? Essas pessoas que ficam incrédulas, irmão, porque a gente tem níveis e níveis de conhecimento e maturidade, né, espiritual, né? Por isso que a gente está aqui num estudo bíblico. Porque quanto mais a gente entender a palavra, quanto mais a gente se aprofundar, melhor. Então, melhor a gente vai saber responder às pessoas, melhor a gente vai poder levar o evangelho, né? Então, realmente, mas falta muito entendimento de muitas pessoas. Tem pessoas que acreditam em coisas assim, que nem deveriam mais, né? Não conhece o mínimo. Então, isso acontece. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que ter o cuidado para levar o evangelho, a gente tem que ter sabedoria e domínio da palavra, justamente para conseguir ajudar essas pessoas, né? Mas está certo, a gente precisa estar muito bem amparado, né? E glória a Deus, porque todos aqui, né, estão aqui justamente para entender melhor e entender e poder ajudar pessoas que não têm, né, entendimento. Agora é o Edgar e depois a Rosi. Opa, estão ouvindo? Estamos ouvindo? Não ia comentar só sobre a palavra exortar, né? Exortar é uma palavra muito utilizada na igreja por pastores. Eu vou exortar tal irmão, vou exortar, né? Parece que vai dar uma bronca, assim, né? E a palavra exortar, e na origem do latim, você vai encontrar ali o exorte, né? Que seria uma espécie de um intensamente. Você está fazendo algo de forma intensa. E o ortare, quer dizer, o exorte seria um prefixo do verbo
Hortari, hortari seria animar, né? Animar, encorajar. Então, Isso. de uma forma intensa, você encoraja a pessoa. Então, a pessoa está lá meio desanimada, meio sem direção, meio tal. Você vai lá e exorta ela no sentido de intensamente, você vai firme na pessoa, ou firme naquilo que você diz, para que ela se anime, que ela se encoraje e tal, e com isso dando direção. Então, assim, quando você ouvir por aí, eu vou exortar tal pessoa, cuidado, ela não está te dando uma bronca, ela está te dando um encorajamento intenso, forte. Porque tem aquela coisa, vai lá, né? Isso é um encorajamento médio, né? Mas o hortare ali, né? Que seria o animar mesmo, da origem do latim, esse sim não, vai, irmão, vamos lá, eu vou junto, eu vou ajudar você a chegar no tal caminho certo, tal. Então esse é o exortar. Isso Então, aí, a bronca é no admoestar. mas é que a gente às vezes confunde. Isso, Exortação, vamos exortar, quando calma, você não está calma. exortando nada, você só está dando uma bronca. Né? Isso aí. Então, quando a gente entende um pouquinho a origem da palavra, a gente começa a falar, opa, eu estou sabendo o que ele está fazendo, ou eu estou sabendo que ele não está sabendo, né? Que ele não está entendendo o que ele tem que fazer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as palavras. A língua portuguesa é terrível, né? Ela dá e quando junta com o latim, que é a origem, aí vira uma coisa, né? Então, é como a gente estava falando ali a questão mesmo do templo ou da sinagoga, né? Sinagoga, a origem da palavra é uma reunião, casa de reunião, né? Ela vem no hebraico, é casa de reunião. E o sinagoga é o espaço onde você se reúne, né? Não é o templo, é um lugar onde se reúne para orar, né? É um lugar de encontro. Então, às vezes as pessoas vão, não, eu vou... se você for buscar na origem mesmo, onde você tem junção, né, de palavras que acabam dando origem para essa segunda palavra. Então, seria uma casa de oração, uma casa de encontro. Não uma casa onde são feitos sacrifícios lá que eles faziam, onde eles as ofertas, né, não, eram casas de oração, onde eles caminhavam para orar. Então, as palavras têm muita origem e têm sentido, né? E às vezes elas são ditas assim, sem se preocupar, né? A gente fala coisas às vezes que não tem, sem se preocupar com o verdadeiro sentido da palavra, elas caem no vazio e induzem pessoas a entender de forma diferente, de forma errada, né? Então, há de se tomar cuidado, né? Se não sabe a origem, não fala. Eu penso assim, eu não sei a origem da palavra, eu não sei o que ela significa, não falo. Eu vou pelo mais simples, eu contorno e falo o mais fácil. Né? É isso aí. Aí, antes de passar para a Rosi, né? Então, essas três palavras, né? A exortação, consolação, é que consolar a gente já, né, entende melhor, né? Então, exortação né, é o encorajamento intenso. E a demonstração que é você estar advertindo, mostrando o erro. Né? Rosi? Paz, Senhor. Eu ia falar em cima do que a Francisca e o que a Helena falou. Eu acho que assim, a gente precisa ver, a gente sabe que hoje existe muitos exageros, sim, muitas coisas esquisitas, sim, mas também existe o direcionamento de Deus, o direcionamento do Espírito. Eu falei para você outro dia, eu brinquei o dia que você estava com a coluna ruim, que eu falei que fui no evento, né, e que o pastor, né, a pastora lá, foi orientada para curar uma mulher, pegou a Bíblia e deu nas costas da mulher. Foi uma esquisitice. Foi. Mas a mulher foi curada. A mulher foi curada, diz que foi curada, e aí, assim, foi direcionamento do Espírito. Ela foi direcionada para aquilo, né? Para quem não, assim, não está direcionado, assim, ligado ali, você vai, que coisa louca, né? Mas ele foi direcionado. Então, a gente tem que tomar cuidado também e ver o que é direcionado pelo Espírito Santo e o que é esquisitice. Por isso que nós temos que pedir um dom muito importante, que é o discernimento de espírito. Nós temos que pedir esse dom para o Senhor. Porque Jesus, quando ele estava na Terra, ele fez uma coisa esquisita, que hoje seria condenado, todo mundo ia achar esquisitice também. Ele cuspiu no chão, ele criou lodo, e ele passou no olho do cego, e o cego foi curado. Já pensou no dia de hoje o pastor fazer isso? Ele vai ser totalmente condenado, vai ser, né? Assim, então, nós temos que ter discernimento de espírito.
Será que aquilo ali foi o Senhor que indicou ou foi coisa do homem? Foi só uma coisa que o homem inventou para aparecer, vamos dizer assim, para aparecer ali naquele momento. Então, a gente precisa desse discernimento para saber quando é esquisitice e quando é o direcionamento do Espírito Santo, porque muitas vezes é direcionamento do Espírito Santo e a gente está achando que é só esquisitice. Amém? Era só isso que eu queria falar. Muito bom, muito bom. Rosângela, levantou a mão? Uma vez, nós estávamos na igreja, eu acho que nós estávamos fazendo uma campanha, e chegou uma moça lá da rua, esquisita, sabe assim? E a Déborinha, sua filha, Rosi, com autoridade, chegou nele e espantou aquela coisa, né? Que ela não estava... A gente tudo com dó dela, tudo não sei o quê, e ela, a Débora não, a Débora com autoridade chegou e tirou aquele negócio. Então, eu acho assim, através de muita oração, que Deus dá esse discernimento que a Rosi fala, para que possamos fazer a obra do Senhor. Sem oração, nada funciona. Então, tem que ter a oração, o jejum, né? Então, eu acho que é isso. É só isso. Foi um pouco de jovens, Rosângela. Ela falou mesmo que a moça entrou. Foi isso e mesmo. Ela estava meio, assim, meio que tumultuando o culto ali, né? Naquele verdade. momento. Ela verdade. teve direcionamento de Deus e falou: não, isso não é de Deus. Foi até lá e a moça estava realmente endemoniada. Verdade. E ela repreendeu, né? E eu não sei se eu não estava lá nesse dia, eu não estava, realmente, é verdade. Por isso nós temos que ter esse discernimento, temos que estar ligados. Sim. Né? Porque às vezes você pensando que é uma coisa de Deus realmente, e é uma coisa, né, do demônio, né? É verdade. Amém. Amém. E tem mais alguém? O Edgar? Não, Eu só tirar a mãozinha. Eu ia só comentar sobre a questão mesmo que a Rosa está falando, né, se você tem conhecimento da palavra, né, e busca o tempo todo esse conhecimento, e ela vai te dar também entendimento, né, no momento correto para você discernir o que é carne e o que é espírito, né? Aquilo que é só uma pancada com a Bíblia nas costas da pessoa e aquilo que é do espírito, né? Então, se você tem conhecimento, você fala que você vê que naquele momento aquele irmãozinho que está orando, aquilo que está acontecendo é do Espírito, né? Esse discernimento vem com conhecimento, sabendo que aquele homem é de Deus e está falando coisas de Deus, e naquele momento, tudo aquilo está acontecendo porque o Espírito Santo está conduzindo. Então, um entendimento tanto da palavra como vontade de Deus ali para que aquilo esteja acontecendo, e até de uma maneira às vezes simbólica, como diz ali e tal, que as coisas acontecem, e isso, a pessoa baseada naquilo, ela é curada mesmo. Agora, se você não tem menor conhecimento, aí vira sincretismo, né? Sincretismo puro. Se eu jogar um lençol aqui ou ali, vai virar não sei o que lá. Isso já é coisa de mágica, né? Passe de mágica, não. Agora, se isso é uma coisa que está alicerçado num ambiente em que as pessoas entendem, estão falando da palavra de Deus, tudo está corroborando para que chegue naquele ponto ali e fale, isso vai acabar em cura, né? Naquele momento ali, né? Então, isso é discernimento, isso é Hebreus 4, 12 na veia, como diria assim, é entender aquilo que discerne, que faz você discernir entre carne e espírito. Aquele momento ali você fala, opa, isso é espírito. Espírito de Deus aqui agindo e tal. Opa, isso é carne. Você consegue perceber pelos movimentos, pela situação, pelo que está acontecendo, e quem está chegando e o que está acontecendo. Senão a gente perde esse sentido, né? Porque espiritual não é uma coisa que você acha no manual ali, né? Você tem que sentir isso do Espírito Santo, né? Tem que ser de Deus, né? E você percebe. Né? Tem que estar linkado, tem que estar ligado na palavra, nas coisas de Deus, né? Senão não percebe, né? Isso mesmo. Bom, então, vamos para o próximo bloco. Esse bloco, Paulo, né, nós vimos assim, o proceder de Paulo e dos amigos dele para levar o evangelho, né, para os Tessalonicenses. Então, a gente aprendeu aqui, a gente teve umas dicas de como que se leva o evangelho, né? E aqui, a partir do versículo 13,
a gente também vai ver como é que é o proceder dos fiéis lá de Tessalônica. Paulo vai mencionar aqui. Então, isso a gente vai aprender aqui. Vamos ler, então, do versículo 13 ao 16, e depois a gente comenta, tá bom? Eu vou ler aqui, tá bom? Vocês podem acompanhar na tela ou nas suas Bíblias, né? Então, vamos lá, do 13 até o 16. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Olha que interessante esse bloco, hein? Então, Paulo, ele já começa aqui no 13, né? Outra razão, eu grifei aqui, eu tenho esse hábito de ficar grifando as coisas importantes nas frases para a gente tirar entendimento, né? Outra razão para que estamos incessantemente dar graças a Deus. Então, vocês lembram, no capítulo 1, a gente viu a oração de Paulo, agradecendo a Deus como é que estava acontecendo as coisas lá, né, no Tessalônica, certo? Aqui, Paulo vai falar assim, outra razão, outro motivo pelo qual eles oram. De novo, tá vendo que Paulo escreveu incessantemente? Acabei de falar, Paulo sempre fala de oração, mas ele nunca fala só a oração, ele fala que a gente tem que orar sempre. Nas cartas de Paulo, a gente vai ver muito isso. Então, nós incessantemente demos graças a Deus. Por quê? Então, agora Paulo vai falar a outra razão pelo qual ele está agradecendo. Paulo vai falar mais uma razão pela qual ele está orando e agradecendo a Deus. Qual que é essa outra razão? Então, vamos ver aqui. Essa outra razão é que, agora ele está falando como é que os tessalonicenses fizeram quando receberam a palavra. Então, Paulo está falando aqui no 13, ó. Dou graças a Deus, por quê? Porque vós, tendo recebido a palavra de nós, que é de Deus, acolhestes. Então, veja bem, ele fala assim, ó, acolhestes não como palavra de homens, mas como, em verdade, a palavra de Deus. Então Paulo já está elogiando, agradecendo a Deus como é que foi consumido. Eles entenderam que a palavra que Paulo e os seus discípulos levaram lá para Tessalônica era a palavra que vinha de Deus. E eles acolheram essa palavra assim, da forma certa, que eles receberam não de homens, e sim de Deus. Então, essa é a maneira correta com que os tessalonicenses entenderam, sim, o evangelho. Então, Paulo está agradecido disso, porque ele está falando assim, não é o Paulo, não é o Silas, não é o Timóteo. Eles entenderam que é Deus através deles. Então, isso que a gente comentou no começo, né? Então, Deus através deles está trazendo a mensagem. Então Paulo está deixando isso claro aqui. Nossa, ele está agradecendo por quê? Porque quando vocês receberam de nós a palavra, vocês entenderam que não era de nós, era de Deus. Então vocês entenderam. Aí, na sequência, ele fala assim, e está operando eficazmente em vós que credes. Então veja bem, essa palavra que foi recebida da forma correta, o entendimento correto, que veio palavra de Deus e não dos homens,
ela está operando eficazmente nos Tessalonicenses. Os que credes, né? Os que acreditaram, acolheram, receberam a palavra, acreditaram, e essa palavra está operando eficazmente nesse povo de Tessalônica. Edgar, quer complementar aqui? Eu fico pensando sobre a importância desse texto e o quanto os líderes e os pastores, os pregadores das igrejas deveriam ler esse versículo todo dia. Todo dia. Mas eu li ontem, vou ler hoje de novo. Até que ele entenda isso que Paulo falou. Porque muitos vão passar uma vida, eu sou o grande preletor, o grande pregador, o grande missionário, o grande isso e aquilo e tal. Né? Ele se acha, né? Às vezes não é nem a pessoa, né? Não, as pessoas acham, mas ele mesmo. Eu falo, eu prego, cara pálido, olha o que o Paulo falou. Né? Então, vamos fazer uma placa e colocar, distribuir nas igrejas por aí, olha, por favor, né? Leiam esse texto todo dia, repitam ele, porque é base, né? Daí para frente, tudo vai dar certo, né? Se eles conseguirem seguir esse texto de Paulo, né? Tão curto ali, né? Então... Perfeito, Edgar, é isso mesmo. Por isso que às vezes eu enfatizo bem, por causa disso, né? O nosso estudo bíblico, ele é assim, né? A gente vai conversando, vai entendendo, vai detalhando, para essas coisas não passarem batidas, né? Para a gente ter mesmo um entendimento no que tem na palavra. E toda vez que a gente lê, conversa, entende, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo no conhecimento da palavra, e a gente consegue ajudar melhor a levar o evangelho, né? Ajudar as pessoas no entendimento, isso é muito bom. Todos os textos, né, Marcelino? Desculpa, todos os textos da Bíblia tem que ter esse grau sabe, de observação, de importância, de não deixar passar, porque às vezes um texto todo ele compõe uma história, mas às vezes uma determinada linha ela conta é a chave da coisa, é onde vira ali, né? A chave fala, entendi, né? Então, no caso desse aí, é um ponto importantíssimo, né? E que muitos leem o texto direto ali, leem o livro, às vezes não percebe. Não percebe. E estou falando muitos pastores, muitos pregadores, que leem e falam, eu entendi a história toda, pronto, e fala. Mas esse texto, especificamente essa linha, é linha de conversão, é linha de mudança de pensamento mesmo, é linha de mudança. E às vezes as pessoas leem numa passada e acabam não dando a importância devida, né? Exatamente. Então, esse versículo 13 é uma mensagem muito rica, muito importante. Bom, e eu também vou agora, como só faltam 5 minutos, então vamos encerrar e no domingo que vem a gente continua o que mais Paulo está falando, como é que está o proceder dos Tessalonicenses, né? Então, o pastor Vani está aqui, pastor? Oi, estou aqui. Tá, então, nesses 5 minutos restantes aí, eu vou passar, se quiser falar alguma coisa e orar, a gente encerra, e domingo que vem a gente continua aqui nesse capítulo 2, que é muito rico em ensinamento para a igreja. É verdade. Tudo que o pessoal comentou aí, foi falado, né? Vocês falaram, eu acho que o conhecimento, ele é extremamente importante. A gente precisa do conhecimento, mas o conhecimento sem a busca do Espírito Santo não vai levar a lugar nenhum. Se você tem todo o conhecimento, mas você não é direcionado pelo Espírito Santo, o que vai adiantar o seu conhecimento? Aí acontece como o Edgar está falando, vem a soberba, vem eu posso tudo, eu conheço tudo, eu sei tudo o que está acontecendo, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas aí a soberba toma conta, porque você não está fazendo para Deus, você não tem a unção do Espírito Santo. Então, por isso que a gente tem que buscar, sim, o conhecimento, mas a gente tem que orar muito, como a Rosi falou, né? Muita oração para que Deus esteja nos direcionando, esteja dando aí a sabedoria, o discernimento, o entendimento de qual é a vontade de Deus, porque só o conhecimento não vai nos levar a lugar nenhum, né? A gente precisa, então, ter esse conhecimento, mas ter também essa busca por Deus, pelo Espírito Santo, essa proximidade com Deus que vai fazer com que a gente saiba a hora certa de falar, de se calar,
a hora certa Amém. que eu tenho que, como diz o Edgar, exortar ou então dar uma bronca, né, Edgar? Então, é esse Espírito que vai fazer isso, esse Espírito Santo que vai nos moldar, vai fazer com que a gente entenda os momentos e tomar as atitudes corretas, não daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acha. E é muito importante o que o Rosi falou, que quando você busca esse discernimento, quando você busca esse Espírito Santo, você vai saber diferenciar o que é de Deus e o que não é. Você vai saber diferenciar o que é do homem e o que é do Espírito. E realmente a gente precisa buscar isso, que cada dia está mais difícil, né? Essa separação, né? São coisas tão elaboradas, tão bem feitas, tão bem estruturadas, que às vezes é até difícil da gente falar, puxa, será que isso aí mesmo é mesmo de Deus? Puxa vida, será que não é uma coisa do homem? Então, que a gente possa realmente estar buscando o conhecimento, mas buscando também e principalmente o Espírito Santo e proximidade com Deus para a gente poder ter firmeza nas nossas decisões, que as nossas decisões sejam baseadas em Deus e no Espírito Santo. Amém? E não esqueçam também hoje da Amém. Santa Ceia. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia, então possamos nos encontrar lá mais tarde. Amém. Amém? Amém. E leve os visitantes, né, gente? Convida o pessoal para ir. Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse momento tão importante, Senhor Deus. Eu venho te pedir, Senhor, que seja com cada um aqui, ó Pai, nos leve à noite para a igreja, Senhor Deus, para participarmos da tua ceia, Senhor, que é um momento também tão importante, ó Pai. Nos guarde, nos proteja, que o Senhor esteja realmente nos ajudando a cada dia estarmos mais próximos de Ti, Senhor Deus. Possamos estar cada dia buscando mais, ó Pai, a sua direção e proximidade, ó Pai amado. Que o Espírito Santo venha nos encher, ó Pai amado, tirando tudo que é do mundo, tudo que é errado das nossas vidas, nos dando aí sabedoria e discernimento em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Até a Amém. noite. Até a noite. Deus abençoe a todos. a todos.